E ele foi um pouquinho mais adiante e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele sabia o quão difícil seria a cruz, mas ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Seja como tu queres. E ele foi para a cruz. Os cravos transpassaram o seu corpo. Foi grande a sua dor, mas pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Aleluia! E desprezando também a afronta. Aleluia! Pelo gozo que lhe estava proposto, Cristo Jesus sofreu naquela cruz. Todas as vezes que eu leio este relato, aconselho aos irmãos, façam isso também, leiam várias vezes esse texto, é maravilhoso. Você vai entrar, o Espírito de Deus vai te revelar, e você vai passar a cada dia a amar a Cristo por aquilo que Ele fez por você. E todas as vezes que eu leio esse texto, as minhas lágrimas correm. E ali, irmãos amados, quando eu estava meditando, aleluia, o sofrimento de Cristo na cruz. E aí então, aleluia, o apóstolo Paulo disse, aleluia, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo de número 5 até o versículo 11: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e na forma de servo tornou semelhante aos homens, e semelhante aos homens foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para nós Israel. Ela mandai a sé, ela mandai essa mandai a sé, ela mandou que derrece, para que é o nome de Jesus. Ela mandou assim, ela mandou que derrece. Glória! Aleluia! Oh, ela mandou que derrece. Ela mandai a sé. Vai aqui, ela mandasse. Ela mandou que derrece. Aleluia! Nós estávamos outro dia ali, pelo gozo que ele estava, ela mandou peça, pelo gozo que ele estava. Nós estávamos ali outro dia no Aracati, e uma pessoa nos disse: vamos até a minha casa fazer uma oração, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando nós estávamos ali, aquela mulher foi: vamos até a minha casa. Estava eu, minha esposa, meu filho, vamos lá. E quando nós chegamos ali na casa daquela mulher, ela começou a conversar conosco, e de repente ela foi tomada por um espírito maligno que estava sobre a sua vida. E ali, quando estávamos naquele lugar, aquela mulher ficou de uma forma terrível, seu semblante mudou, ela começou a se torcer e a se escorregar pela cadeira e ir ao chão. E ali naquele momento, quando estávamos ali, e quando eu me aproximei então para expulsar o demônio que estava na vida daquela mulher,
a expulsar o demônio da vida daquela mulher, o Espírito de Deus me chamou a atenção para me olhar para o Daniel. Aleluia. E quando eu olhei para o Daniel, ele estava pela parede assim, meio que encostado, meio com o olho meio regalado. E o Espírito de Deus colocou em meu coração que ia dar uma experiência nova para ele naquele dia. Aleluia. E eu disse: Daniel, vem aqui. E quando ele se aproximou, eu disse: coloca a mão sobre a cabeça dessa mulher. Aleluia. Coloca a mão sobre a cabeça dessa mulher e brada com autoridade: em nome de Jesus, sai! E naquele momento ele bradou: em nome de Jesus, sai! A mulher ficou liberta para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ela mandou ele desce. Em nome de Jesus. Ela mandou ele desce. Eu louvo a Deus, pastor, por esse tema. Ela mandou ele desce. Porque Satanás está querendo arrancar dos púlpitos o nome de Jesus. Está querendo arrancar da boca dos pregadores o nome de Jesus. Porque em nome de Jesus ele tem que correr, ele tem que pedir. É o nome de Jesus, é o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus. Ela mandou ele desce. Ela dá fim pela soberana classe. Aleluia. Aleluia. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz. Aleluia. Pelo gozo que lhe estava proposto. Aleluia. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Um dia eu estava trabalhando e subiu um homem, o Senhor com uma certa idade, culto. Esse homem já vinha ali, eu já havia encontrado várias vezes. Como os irmãos sabem, o meu trabalho é ônibus, trabalho com ônibus. E aquele senhor já havia pegado, a gente fez uma amizade. E um dia ele estava contando da sua vida. O Espírito de Deus me despertou para se preocupar com a alma dele. O Espírito de Deus me despertou. E naquele momento eu perguntei para ele se ele conhecia Jesus. Eu disse: o senhor conhece Jesus? Quem é Jesus para o senhor? Presbítero Marcos. Ele, aquele homem muito sábio, colocando bem as palavras, ele disse mais ou menos assim: Jesus, Buda, Maomé. Confuso. Ele foi falando os nomes de um monte de gente, misturou e colocou Jesus igualzinho. Ele disse: são todos enviados por Deus. Aleluia. São todos enviados por Deus e eu creio que todos eles são enviados por Deus. Naquele momento, irmãos, eu me calei e comecei a falar com Deus. Disse: Senhor, que negócio é esse? Esse homem precisa conhecer o Senhor. Esse homem precisa saber que Jesus é Jesus. Aleluia. Que Jesus não é meramente alguém que existiu na história. Que Jesus é o autor, é o consumador da fé. E ali naquele momento, quando ali estava conversando com aquele homem, e de repente o Espírito de Deus derramou sobre mim uma graça, e eu passei por cima de todas as argumentações dele, cheio do Espírito Santo. Ali a graça do Senhor me envolveu, e eu ali passei por cima, e eu disse para ele: mas não tem ninguém que morreu na cruz. O único que morreu na cruz pelos nossos pecados foi Jesus. E fui falando: Jesus é o único que pode nos salvar. Foi ele que entregou a sua vida por nós. E eu fui falando: Jesus Cristo, ele está vivo, ele não está morto, ele está vivo, ele está sentado diante de Deus. E fui falando para ele. Quando eu olhei assim, de rabo de olho, ele estava assim.
Ele estava sentado atrás de mim. Ele estava assim. E eu fui falando de Jesus. Uma glória tomou conta daquele ambiente. E naquele momento, irmãos, quando ali, aleluia, novamente eu olhei para trás, os olhos dele estavam cheios de lágrimas, e ele estava vermelho igual pimentão, e ele teve que saber que Jesus Cristo é o Senhor. Está acima de todo nome. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Chegou a hora dele descer e disse: eu quero voltar com você. Eu disse: daqui a pouquinho eu volto. Mas não sei porquê, ele não pôde. Mas ele teve que saber que Jesus é o Senhor. Aleluia. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Irmãos, uma das coisas que mais alegra o Senhor Jesus é a salvação de almas. No João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê não pereça. Deus amou, irmãos. Deus, esse versículo às vezes a gente escuta, mas deixa o Espírito de Deus te revelar o que Ele quer revelar nessa noite. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que isso significa? Todo aquele que nele crê não pereça. É por isso que eu prego o Evangelho de Cristo. Aleluia. Eu levo a palavra do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu saio dizendo: olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus quer te salvar. E quantas pessoas, aleluia, não têm entregado a sua vida ao Senhor Jesus e têm tido a sua vida transformada? Porque é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia diz, irmãos, que quando uma alma se converte ao Senhor Jesus, quando um pecador se arrepende, há alegria diante dos anjos dos céus, dos anjos do Senhor. Aleluias. E a Bíblia diz que quando uma pessoa salva em Cristo Jesus, ao contrário do ímpio que perece sem Cristo e a sua alma é levada para o Hades, para o lugar de tormento, para o inferno, a Bíblia diz que quando alguém que morre, que serve ao Senhor Jesus, que é fiel até a morte, a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos. No livro de Lucas, no capítulo 16 e no versículo de número 22, Deus envia os seus anjos e o conduz até o paraíso. Aleluia, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus suportou a cruz pelo gozo que estava proposto. Quero dizer a você, amigo, que está aqui nessa noite, Satanás pode estar dizendo a você que não tem mais jeito, não tem mais saída, mas Jesus está vivo. Ele suportou a cruz por mim e por você. Ele está vivo e Ele sim pode te salvar. Ele disse: é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia. Irmãos amados, quando nós estamos aqui diante deste tema, em nós, quando nós vemos o apóstolo Paulo, aliás, melhor dizendo, o escritor aos Hebreus, dizendo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A Bíblia Sagrada nos fala, irmãos, que é um gozo também para nós, há uma alegria, aleluia, incomparável para nós. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmos, no capítulo de número 102, e versículo 25,
e 26. E também em Hebreus capítulo 1, versículos 10 ao 12. E também em 2 Pedro capítulo 3, versículo 7. Que após o juízo final, esta terra vai ser enrolada como manto. Ela vai ser enrolada como manto e vai ser lançada no fogo, vai ser queimada. 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz que esta terra e esses céus que agora existem se reservam como tesouro para o fogo, para o dia da perdição dos homens ímpios. Esta terra vai ser queimada. Vai ser queimada logo após o juízo final. Os ímpios vão ser lançados, a Bíblia diz, no capítulo 20 de Apocalipse, que os ímpios vão ser lançados no lago de fogo, e então esta terra vai ser queimada. E Deus tem uma terra preparada para nós. Deus tem uma cidade preparada para nós. Aleluia. Quem narra isso é João. João, no capítulo de número 21, do versículo 1 até o versículo de número 8, ele fala: aleluia, e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aleluia. E vi um novo e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Os ímpios serão lançados no lago de fogo. E João disse, versículo 2: e eu, João, vi a santa cidade, aleluia, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como a esposa ataviada para o seu marido. A nova Jerusalém, aleluia. E ele disse que ouviu uma voz, e ouviu uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, e nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aleluia. Aleluia. E o Senhor continua dizendo: João, escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluia. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Quem quer que tiver sede, toma de graça da água da vida. Aleluia. Louvado seja o Senhor para sempre. E no versículo de número 7 ele diz: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Há uma cidade preparada para nós. Aleluia. Há uma cidade preparada para nós, igreja. Quem sabe nessa carreira, como sempre surge, os irmãos de José, que são aqueles que são, muitas das vezes, dizem ser nossos irmãos, mas na primeira oportunidade nos vendem. Nesta carreira você vai encontrar
ou pode encontrar a mulher de Potifar. Quantas mulheres de Potifar aparecem para os irmãos e para as irmãs? Irmão Joel? Nesta carreira, você poderá encontrar aleluia, os Judas, que ao mesmo tempo que toma ceia com você, ao mesmo tempo que senta à mesa contigo para cear, te vende com um beijo. E quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: Deus, eu não sei se eu vou suportar. Aleluia. E ainda chamar o Judas de amigo? Glória a Deus. Não sei. Não sei se vou suportar, Senhor. E ainda abençoar os meus irmãos? Não sei, Senhor. Nesta carreira você também poderá encontrar aqueles que, quando Deus te usar com poder, com autoridade, com ousadia, para fazer sinais e prodígios, ainda vão se levantar contra você